Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde de sexta-feira, 21 de abril de 2023. Feriado, hoje feriado, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes estão em casa, estão descansando, alguns viajando, e também aqueles que estão trabalhando, né? Mas que a paz do nosso Senhor possa alcançar a sua vida aonde você estiver. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos falando algo da palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. E hoje eu quero fazer uma oração especial para as famílias. O Senhor colocou isso no meu coração para mim estar orando pelas famílias, pelos filhos, netos, pais, esposa, enfim, por toda a família. Daqui a pouquinho, vou só ler um texto aqui, falar algo nesse texto, e já vamos fazer oração pelas famílias. Você que precisa de um milagre na sua casa, você que precisa de um milagre na sua família, eu vou estar orando especificamente pelas famílias nesta tarde. E eu creio, se o Senhor pôs isso no meu coração, é porque Ele quer fazer algo na sua casa. Ele quer fazer algo na sua família. Ele quer mudar situações, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer dar paz, alegria, esperança. Quem sabe você está me ouvindo nesta tarde, está sem nada mais de esperança. O Senhor nesta tarde quer renovar as suas esperanças. O Senhor nesta tarde quer dizer a você que para você vai dar certo. Tem jeito sim. O impossível no seu olhar, para Deus é possível. Então, daqui a pouquinho, não perca a oração da fé em favor das famílias. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, uma passagem que eu amo demais. Já falei aqui algumas vezes, né, todos esses tempos que nós temos aqui de oração, e já falei algumas vezes sobre esta história do centurião, este homem que chamava Cornélio, que ele era um chefe de 100 guardas e trabalhava para a corte italiana. E a Bíblia nos diz no versículo 2 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos que esse homem, ele era um chefe de 100 soldados, um homem até importante, talvez um homem até de boas condições, pelo que a gente entende aqui na palavra de Deus, mas ele, além disso, ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não só ele, mas toda a casa dele, a família dele era temente a Deus. E a Bíblia nos diz, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Era um homem, né, de mão aberta, um homem generoso, um homem, né, que ajudava as pessoas mais necessitadas. E de contínuo orava a Deus. Isso me chama muita atenção. Um homem de status importante, um homem que tinha 100 soldados à sua disposição, um homem que nem judeu era um gentio, provavelmente um romano, mas não importa, ele era o que ele era? Piedoso e temente a Deus, que faz toda a diferença, com toda a sua casa. Esse homem era abençoado. Ele era um homem abençoado, porque a Bíblia nos diz que ele era piedoso e temente a Deus e toda a sua casa também. E fazia esmolas ao povo, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui eu aprendo muitas coisas, irmãos. Nós aprendemos muitas coisas com a vida deste homem. Por isso que a Bíblia deixa exemplos bons para nós seguirmos e exemplos maus para nós não seguirmos. A Bíblia, ela como se diz, é uma bênção por isso. Ela não esconde os erros dos servos do Senhor. Ela não aponta que nenhum super-homem, a gente pode ver que todos falharam. Em alguma parte, todos falharam. Aqueles que parece que não falharam foram tomados para Deus. Como, né, a gente vê alguns que foram tomados para Deus, como o profeta Elias, né, ninguém soube aonde ele morreu, ele foi tomado para Deus num redemoinho. E Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus, que Deus tomou para si. Mas aqui a gente vê um homem temente a Deus, piedoso, e era um gentil
E a Bíblia narra a história deste homem, para nós tomar de exemplo. Né? Agora, os erros, muitos erros que a Bíblia mostra de vários homens, é para nós evitarmos, não para copiarmos. Né? Por exemplo, muitos usam aquele erro de Davi, que cobiçou uma mulher e adulterou com ela e provocou a morte do marido e ficou com a mulher. Né? Muitos usam essa passagem até para proteger os seus pecados, até para apoiar os seus erros, que fazem igual. Mas a Bíblia está mostrando aquele erro para nós evitarmos. Vocês sabem o problema que deu, né, para Davi, isso que ele fez. Não ficou barato para ele. Deus não faz vista grossas para o pecado. Pode ser ungido, pode ser um homem segundo o coração de Deus, que ele não faz vista grossa. Davi pagou um alto preço por aquele erro que ele cometeu. Aqui, não estou falando que este homem, a Bíblia narra pouco, só no capítulo 10 da história dele, não sei, ele não era perfeito, mas era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E ele teve uma visão, né, porque ainda ele não entendia, né, o evangelho, ainda ele provavelmente que ainda ele estava na lei, ele não entendia a nova aliança, o Novo Testamento. Então Deus manda um anjo para ele e esse anjo instrui ele e fala para ele chamar Pedro. E Pedro vem, instrui ele no caminho, e a Bíblia nos diz, enquanto Pedro pregava, eles foram batizados no Espírito Santo. Olha que maravilha! E depois, logo após, foram batizados em águas. Olha como esse Deus é maravilhoso. E esse anjo, quando esse anjo aparece para esse homem, o anjo fala para ele, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante de Deus. O que eu aprendo aqui? Tudo que nós fazemos, irmãos, está diante de Deus. Seja coisas boas, sejam coisas más. Este homem fazia coisas boas, ele orava de contínuo e era uma pessoa que dava esmolas para as pessoas, uma pessoa que não era miserável, uma pessoa que se compadecia dos outros. É uma pessoa que tinha condições, ele tinha uma posição boa, provavelmente um salário bom, né? E ele era generoso, aleluia. Ele era mão aberta. E ele fazia esmolas para as pessoas. Mas nós podemos prestar atenção que é esmola. Né? Não salvava ele. Nem as suas orações, porque ele precisava de passar, de conhecer o sacrifício de Cristo. As boas obras eram muito importantes, chamou a atenção de Deus. Mas as boas obras não salvam ninguém. Nós podemos observar. Se ele fosse salvo, o anjo não precisava de mandar chamar Pedro para pregar o evangelho para ele, para instruir ele na nova aliança, que é o processo que Cristo passou pela cruz do Calvário. Só vamos a Deus através de Cristo. Então as boas obras, por mais que ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia boas obras, tudo isso estava diante de Deus, mas não era suficiente para salvar ele e a sua família. Eles precisavam de se arrepender e aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Aí sim, quando eles ouviram a palavra, eles creram. Eles foram batizados no Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Que coisa tremenda, que lar abençoado, irmão. Aleluia. Que lar abençoado desse homem. Eu choro de alegria. Como essa família foi abençoada. Aleluia. Quando tem um homem, tem uma mulher intercedendo pela família. Quando tem um homem piedoso, uma mulher piedosa, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus dentro de casa, faz toda a diferença. Por este homem ser temente a Deus, piedoso, chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus enviar um anjo na casa dele, irmãos. O anjo foi na casa dele, um homem que jejuava também, que a gente vê que ele estava em jejum na hora que o anjo apareceu, um homem que era temente a Deus, piedoso, dava esmola aos povos, ele orava de contínuo a Deus e também estava até em jejum nesse dia.
O anjo chegou, ó Cornélio. As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória. Alabachuri alamas. As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmão, minha irmã, tudo que você tem feito, orado, jejuado, clamado, feito coisas boas, feito a obra de Deus, está tudo diante de Deus. Tudo que você faz. Isso nos alegra o coração, eu choro de alegria. Porque nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Por isso que eu sempre aconselho os nossos ouvintes, faça coisas boas, plante coisa boa, irmão. Plante coisas boas que você vai colher coisas boas lá na frente. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça para as pessoas também. Faça você para os outros. E com certeza você vai receber o mesmo tratamento ou até melhor. Então isso nos chama muita atenção que aquele homem, aquilo que ele fazia estava diante de Deus. Como eu disse, não era suficiente para a salvação. Porque a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas Deus, pelo amor que Ele tem nas nossas almas, Ele, vendo a vida deste homem, Ele enviou o anjo, ó, vai lá e instrua aquele meu servo. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Se for preciso, Ele envia o anjo para te auxiliar. O anjo não pregou para Cornélio. Não é a obra que os anjos fazem. Os anjos não pregam o evangelho, somos nós. Esse condicionamento de pregar o evangelho foi dado a nós, seres humanos. É nós que devemos pregar o evangelho. E aqui o anjo instrui para que esse homem que estava orando, estava buscando a Deus, ele instrui para que ele manda chamar Pedro, falou até o lugar que estava, tudo certinho, e esse homem manda chamar a Pedro. E eles ali, e esse Cornélio fala para Pedro, olha, há 4 dias, Pedro levou 4 dias para chegar na casa dele. Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Ele estava em jejum até as 3 horas da tarde. E eis que diante de mim, e ele contando isso para Pedro, se apresentou um varão com vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. As tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E aqui ele vai contar por que mandou chamar Pedro. Pedro foi, Deus precisou de trabalhar no coração de Pedro, Deus precisou de dar até umas visões para Pedro lá para ele ir. Porque Pedro ainda estava, não estava entendendo direito o evangelho, o alcance do evangelho que era para todas as pessoas. Na mente dele, ele estava preso para pregar somente para os judeus, para os seus conterrâneos. Mas aqui Deus vem quebrar esse tabu e mostrar para ele que é para todos. É para todos, né? Até o ponto que Pedro chega e Pedro ali falando a palavra de Deus, Pedro respondeu assim. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar as águas para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por algum dia. Então ali o próprio Pedro falou, será que ele viu que eles foram batizados no Espírito Santo? E será que alguém pode negar as águas, esses que receberam o Espírito Santo como nós? Ele mesmo fez uma pergunta e aquela família foi batizada. Irmãos, aqui a gente vê um grande milagre. Uma grande diferença que faz um homem e uma mulher que intercede pela família. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo nesta tarde de sexta-feira, feriado, né? Muitos estão passeando, descansando, que Deus guarde e proteja. Mas muitos estão em batalha dentro dos lares. E o Senhor me levantou nesta sexta-feira, nesta tarde,
me incomodou para que eu viesse a falar sobre a família. Quem sabe você está me ouvindo e está com grandes batalhas, com problema com os filhos. Filhos depressivos, filhos que estão aí dentro de um quarto trancado. Não quer saber de trabalhar, de estudar, não quer saber de nada na vida, só fica aí na internet, só fica, né, nas redes sociais. Olha, não desista. O Senhor nos traz nesta tarde para dizer para você: não desista do teu filho, da tua filha. Seja como este homem, Cornélio, piedoso, temente a Deus, que orava a Deus de contínuo. Ele orava a Deus de contínuo e Deus ouviu a oração, a prece daquele homem. Você que tem um marido que dá trabalho, um marido que bebe, um marido que não quer saber de Jesus, um marido talvez que nem te respeita, um marido talvez que até te trai. Se você ama ele, ore, continue orando, lute, clame a Deus, continue sendo, né, uma pessoa como este homem nos dá o exemplo. Ele era piedoso, temente a Deus e sempre buscava a Deus em oração, e era um homem que fazia, como eu falei que ele era um homem de posição, provavelmente ele tinha uma vida estabilizada, um homem que fazia, olha, ele fazia jejum também, e ele sempre ali ajudava as pessoas. A Bíblia nos diz que ele de esmola, ele sempre fazia muitas esmolas ao povo. Era um homem que tinha um coração bom, um homem que não estava preso nas coisas desta vida. Mas lembrando os irmãos, a bondade dele ser piedoso, temente a Deus, não era suficiente para ser salvo, que é o mais importante. É o mais importante. Ele precisou de crer no sacrifício de Cristo, ser batizado, né, para que ele pudesse estar ali sendo justificado pela obra de Cristo. As obras dele eram boas, chamaram a atenção, mas não era suficiente. Como eu disse, senão não precisava do anjo instruir ele. Então nós somos salvos pela fé, pela graça. Temos que crer no Salvador, que é Jesus Cristo. Ele sim é o homem perfeito e a nossa fé deve estar nele. Aí quando aceitamos a Jesus, quando somos cidadãos dos céus, as boas obras nos acompanham, não para sermos salvos, porque fazemos boas obras porque somos salvos. Aleluia! Fazemos as boas obras porque somos salvos, somos cidadãos dos céus e agimos como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Neste momento, como eu falei, vou estar fazendo uma oração específica para as famílias. Você que está aí me ouvindo nesta tarde, creia no poder de Deus. Creia que Deus vai visitar os seus familiares nesta tarde. E como ele fez na casa de Cornélio, uma grande obra, todos foram batizados. Todos foram batizados no Espírito Santo e nas águas. Que coisa maravilhosa. É o bem maior que nós podemos ter, irmãos. A nossa família servindo a Jesus. Quem tem esse privilégio é um privilégio. Deve agradecer a Deus continuamente. Estar sempre em oração para que Deus venha guardar a sua família para que nenhum se desvie. Eu creio que todas as mães, todos os pais que estão aqui comigo, querem ver os seus familiares todos salvos, todos servindo a Deus, todos, né, no caminho estreito que leva ao céu. Ninguém fica feliz quando vê os filhos no caminho largo, droga, prostituição, né, numa vida errada, numa vida de engano, numa vida de mentira, de vícios, de tantas coisas, de tantas mazelas. Eu acredito que nenhum pai e mãe em sã consciência fica feliz com isso. Mas quando o pai e a mãe vê seus filhos caminhando com Jesus, vê os seus filhos cantando na igreja, louvando a Deus, pregando a palavra, orando. Imagina que cena mais maravilhosa. Você pai, você mãe. Você passar em rente assim com a porta do quarto do seu filho e da sua filha e ouvir ali eles orando ao Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Você passando assim no corredor da sua casa e ouvir seus filhos louvando o Senhor, orando, clamando a Deus.
Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Isso não tem valor. Não tem dinheiro que pague isso. Você vê seu filho e sua filha dobrados os joelhos diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Você sabendo que os seus filhos estão no caminho certo, que vão levá-los para os céus. É coisa tremenda, irmãos. Me desculpe as minhas lágrimas, me desculpe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu acredito que esse é o sonho de maioria dos pais que estão aqui comigo, dos avós, de ver os seus filhos, netos, servindo ao Senhor, fazendo a obra, louvando ao Senhor, pregando a palavra. Eu acredito que é um dos sonhos dos nossos ouvintes. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode transformar esse caos em bênção. Deus pode visitar os seus filhos, netos que estão trancados aí dentro de um quarto, só envolvidos com a internet. Nunca vi uma coisa que tenha amarrado tantas pessoas, vai de criança até idoso. É o tal das redes sociais, do celular, do computador, das modernidades, das tecnologias. Tudo isso é muito bom, não é do diabo, porque nós usamos a tecnologia para fazermos a obra de Deus. Mas devemos, meus irmãos, ter controle, não deixar isso virar um vício na nossa vida. Tem pessoa que dorme até com o celular debaixo do travesseiro. A gente vê até acidentes. Pessoas até sofrem acidentes por causa do aparelho que nem para dormir eles tiram da mão. Nós não podemos ser dominados por eles. Nós devemos ter um controle, autocontrole, domínio próprio. Não deixar ser... porque senão a bênção vira maldição. O celular que a gente ouve palavra, que a gente ouve oração, que a gente se alimenta da palavra, se a gente não tiver cuidado, não tiver sabedoria dos céus, pode virar maldição na nossa vida. Tira o nosso tempo de orar, tira o nosso tempo de família, ali, de dialogar com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, tira o nosso tempo de comunhão com Deus e assim vai. Então devemos policiar, vigiar, porque senão pode tornar um vício. Um vício. Amém? Vamos orar nesta tarde, crendo que Deus vai agir em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai. Nesta tarde maravilhosa de sexta-feira que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos juntamente com os nossos ouvintes. Hoje o Senhor me deu uma palavra sobre família. E o Senhor me orientou para estar orando para as famílias nesta tarde. E eu estou aqui à disposição do Teu Espírito, ó Pai. Eu desde já quero agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pelos livramentos, pela saúde, por esta oportunidade de estar unindo a minha fé juntamente com os nossos ouvintes, espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Senhor, eu já quero apresentar todos que estão orando conosco, todos que deixaram os seus pedidos de oração. Pai, nesta tarde, vai visitando os lares, vai visitando os nossos ouvintes. Meu Pai, vai tocando no coração deste pai, desta mãe, deste filho, desse neto, sobrinho, enfim, Pai, toca nos corações de toda a família, Pai. Aonde a nossa voz chegar, Senhor, que não seja simplesmente a nossa voz, mas que a unção do Senhor esteja nos nossos lábios, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a nossa oração. Pai, neste momento de oração, eu quero lhe pedir que o Senhor venha visitar todos os lares, todas as famílias, aonde esta ministração chegar, ó Deus, que o Senhor possa estar presente, que o Senhor possa estar trabalhando nos lares, trabalhando na vida do esposo, trabalhando na vida da esposa, meu Pai. Nesta tarde o Senhor me mostra pessoas desesperadas, pessoas, meu Pai, já não sabem mais o que fazer. Meu Deus, mas no nome de Jesus, que a partir desta oração, Senhor, o Senhor possa mudar esse sentimento, o Senhor possa tirar esse desespero, o Senhor possa tirar esta aflição do coração destas pessoas.
Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, troca, Senhor, esse nervosismo, Pai, por paz. Troca essa aflição por paz, Senhor. Troca esse desespero por paz. No nome de Jesus, eu quero repreender toda aflição, toda seta maligna. Eu quero repreender toda ação de Satanás nesta tarde. Satanás, você que tem trazido contenda, tem trazido problema, tem trazido briga, intriga, dissensão para este lar. É no nome de Jesus que eu te expulso. Sai desta casa. Sai de dentro desta casa. Liberta toda mente cativa. Solta estas mentes que você tem cativado em nome de Jesus de Nazaré. Saia das mentes. Saia do meio desta família. Pega tudo que é seu, pega toda doença, pega toda contenda, pega todo mal, pega toda discórdia, pega tudo que é ruim que você lançou dentro desta casa e desapareça em nome de Jesus. Saia desta casa. Senhor, vai visitando esses adolescentes, jovens, adultos, Pai, que estão, meu Senhor, isolados dentro de um quarto. Deus vai libertando essas vidas. Vai quebrando os grilhões, vai quebrando as cadeias, Pai. No nome de Jesus, visita o psicológico, visita o emocional, visita o espiritual, Pai. Em nome de Jesus, visita o físico, vai libertando estas vidas, Senhor. No nome de Jesus, todo complexo de inferioridade, toda fobia, todo medo, ansiedade, depressão, no nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, e eu repreendo, e eu mando embora toda depressão, angústia, tristeza, todo mal, vai embora, no nome santo de Jesus, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, todo mal, Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, que essas pessoas possam ser libertas pelo Teu poder. Meu Pai, todo pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de automutilação, em nome de Jesus, sai destas mentes, saia deste quarto, saia no nome de Jesus. Senhor, vai quebrando todos os grilhões, vai desfazendo, Senhor, as obras do diabo. Meu Pai, toda mente cativa, todo mau pensamento, saia destas vidas, seja liberta mente, em nome de Jesus, todos os maus pensamentos, saia no nome de Jesus. Pai, dá sabedoria para os pais, dá sabedoria para os avós, dá sabedoria para os tutores, Pai, para que eles possam ter sabedoria dos céus, para lidar com essas situações adversas, para que eles não venham piorar a situação, mas que eles possam ganhar estas pessoas, a confiança dessas pessoas que estão passando por este momento difícil. Senhor, no nome de Jesus, visita os pais, visita os avós, visita os tios, visita os familiares, meu Deus. Dá uma direção, dá uma luz, dá direção, para que eles possam lidar com estas situações que eles estão vivendo, Pai, dentro de casa. Meu Pai, tira toda essa tristeza de dentro desta casa. Meu Deus, eu posso ver quantas mães sofrendo, triste, de ver os filhos desta maneira, de ver os filhos presos nas mãos de Satanás. Mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, muda a história nesta tarde, muda a história de famílias, muda a história dos lares, muda a história, meu Pai, dos casais, abençoa os casais, abençoa o casamento, abençoa, Senhor, a vida sentimental, a vida conjugal dos nossos ouvintes. Meu Deus, vai mudando a atmosfera, vai mudando, Pai, essa situação adversa. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo o poder de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai visitando os nossos ouvintes, meu Pai. Faz coisas grandiosas desta tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, todo mal saia dos lares, todo mal saia desta casa. Aonde tiver o mal, Senhor, que o mal saia. Todo vício nós repreendemos. Jovens, adolescentes, todos, Pai, que estão presos nos vícios, liberta, Pai.
vai libertando dos vícios, Pai. Quantos males os vícios têm trazido para a família. Liberta do cigarro, da bebida, das drogas, da pornografia, dos jogos eletrônicos. Meu Pai, vai libertando de todo vício. Pessoa que tem vício no celular, ela não consegue ficar um minuto sem o celular. Meu Deus, vai libertando desse vício, vai libertando desse mal que tem, meu Deus querido, atrapalhado o relacionamento com a família, relacionamento com Deus, porque a pessoa fica 24 horas no aparelho. Deus vai libertando, vai tirando todo vício, em nome de Jesus, vai trabalhando no meio das famílias, meu Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a tua bênção, aonde esta oração chegar, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os nossos ouvintes com toda sorte de bênção. Meu Deus, toda dor vai embora nesta tarde, toda doença vai embora, todo mal vai embora, em nome de Jesus, ó Pai, aonde esta oração chegar, meu Deus, que milagres possam acontecer, que vidas possam ser abençoadas, em nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, restitui esse casamento, restaura este casamento. Meu Pai, tira todo espírito de briga, de contenda, de divórcio, de desquite, de separação de dentro desta casa, meu Pai. No nome de Jesus, restaura, Pai, aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem, alabachuri alamai. Aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Meu Deus, ajuda este homem a lutar pelo seu casamento. Ajuda esta mulher para lutar com o seu casamento, para o bem do seu casamento. Visita aquele esposo que foi embora, traz de volta. Visita aquela esposa que foi embora, traz de volta. Restaura esta família, restaura este lar. Que todo o poder de Satanás caia por terra, toda obra contrária caia por terra em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração, Pai. E eu creio no milagre. E eu creio que o Senhor está fazendo milagre nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, da tua bênção, do teu milagre. Creia somente nesta palavra. Creia no poder de Deus. Eu quero fazer um pedido encarecidamente a todos vocês. Envie esta palavra, esta oração para todos que vocês conhecem, que estão passando por um problema dentro de casa com o casal, ou com os filhos, ou com os seus familiares. Eu peço, em nome de Jesus, envie para todos que estão passando por problema com filhos, com casamento, com as famílias, que Deus quer agir na vida deles também. Já está agindo na sua e vai agir na vida deles também. Amém? Que vocês possam ter uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Estamos aqui à disposição dos irmãos, tem o WhatsApp aí, quer falar conosco, fica à vontade. Quer enviar o teu testemunho, envia aí um áudio para o testemunho. Quer falar conosco qualquer assunto, pode escrever ou mandar um áudio. Estamos à disposição dos irmãos. E se o Senhor permitir, às 0 horas estaremos aqui em mais uma oração da madrugada. Eu quero também deixar um testemunho neste momento para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Ótimo feriado, ótimo final de semana e até às 0 horas, em nome de Jesus. Pastor querido, Senhor, são as bênçãos de Deus. Eu pedi oração a irmã e o irmão para minha filha, mandei até a foto deles, que estavam tudo doente, com febre, vomitando. O bichinho dele, Samuel, fazia pena. Irmã, no outro dia, ela ligou dizendo que ele estava melhorado, que não tinha tido febre, não tinha vomitado, almoçou bem. Isso que ele estava maravilhoso, estava uma benção. Eu falei para ela.
Minha filha, eu mandei a foto de vocês e dele, pedi oração. Uns abençoados, filho de Deus, muito abençoado. Graças a Deus, irmã. Elas e os bichinhos estão tudo uma benção. Aí tem outro testemunho, irmã. Minha filha, ela mora aqui perto de mim, Governador. A essa que a recebeu a benção, mas os filhinhos dela é em Mossoró. E essa da agora é de Governador. Ela fazia anos que vinha pelejando para ajeitar a casinha dela, não tinha condições. Irmã, depois que eu fiquei orando com a senhora e com o irmão Merito, ela está ajeitando a casinha dela. Deus deu condições para ajeitar a casinha dela. Está ajeitando. Obrigado, Jesus, e obrigado vocês por ser umas pessoas muito abençoadas de Deus. Irmã, pode colocar esses milagres na hora das suas orações, para Deus ver como Deus é bom, o que Deus faz. Nós somos de Governador e minhas filhas de Mossoró.